Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando um novo programa e hoje um programa muito especial. Se não, vejamos. Comunicando Espiritualidade, aí como o professor Azambuja falou, hoje esse programa especial do Dia das Mães, eu estou trazendo a presença da minha mãe, Marlene Schneider, o que é ser mãe? A experiência de ser mãe. A experiência de ser mãe é uma coisa assim magnífica, é uma coisa que completa, eu acho que tudo numa mulher. Amar um filho, não importa as dificuldades que a gente tenha, mas não adianta. O filho pra gente é tudo. Pode ele estar errando, pode estar acertando, não importa. Mãe perdoa tudo, mãe... Eu penso assim que é tudo na nossa vida, um filho. Mãe sente tudo também? Mãe sente tudo, e como sente? Sente quando o filho está em perigo, sente quando ele está precisando, né, da gente. E a gente tem que estar sempre ali, disposta a acolher, né, esses filhos que a gente tem. E vale a pena? No final, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, porque eu tenho filhos maravilhosos. Tá bom, então, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Um feliz Dia das Mães para ti. Muito obrigado pela mãe que tu fostes para mim e para os meus irmãos também. E voltamos agora, então, lá no estúdio com o professor Azambuja. Um grande abraço. É inegável o sentimento de amor de uma mãe por um filho. Esse amor é tão grande que parece ser o exemplo mais parecido na Terra com o amor de Jesus Cristo pela humanidade. Hoje, no seu dia, vamos nos deter no estudo e na homenagem desta figura ímpar, a mãe. Professor. Uma mãe também é capaz de dar a própria vida para ter a do seu filho de volta. Nós queremos hoje homenagear as mães pelo seu dia, a elas todo o nosso carinho, nosso reconhecimento e amor. Feliz Dia das Mães. Irmão Marcos. Bom dia a todos, bom dia aos professores, professor Azambuja, professor Olimar, bom dia aos nossos amigos telespectadores. Nós reencarnamos, meus irmãos, para aprender a amar. E a mãe é a primeira prova de amor com a qual nós nos deparamos em cada mergulho na matéria. Vamos então pensar um pouquinho, senhores. Toda mãe tem uma missão que é plantar o amor e colher a esperança. Amor que transforma e renova, consola e inova, que edifica e ilumina, redime e sublima. Esperança que espera o tempo certo de cada dia, no tempo certo de cada filho. Matriz, luz, máter, semente, fruto, madre, filho, vida, mãe. Parabéns, mamãe, pelo teu dia, de cada dia, que é todo dia, afinal de contas, professor. É verdade, eu gostaria de começar essa minha participação lembrando alguns tópicos sobre essa questão da história do Dia das Mães, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em outros lugares talvez, né? No mundo. Na antiga Grécia, o Dia das Mães remonta às comemorações primaveris, né?
as comemorações da primavera da Grécia Antiga, em honra de Rhea, mulher de Zeus, de Cronos, perdão, e mãe dos deuses. Nós vamos encontrar também em Roma as festas, né, comemorativas dedicadas a Cibele, a mãe dos deuses romanos. E as histórias em sua homenagem começam por volta de 250 anos antes do nascimento de Cristo. No Brasil e nos Estados Unidos, vamos começar pelos Estados Unidos, porque no Brasil é consequência do que lá acontece. Já acontecera uma tentativa, mas efetivamente se consolida o Dia das Mães com Ana G. Jarvis, estou aportuguesando naturalmente, que em 1904, alguns autores dão 1905, teve a morte, o falecimento da sua mãe. Bom, muito bem. Essa data, 1904 ou 5, ela tenta consolidar que essa data se transforme no Dia das Mães. E ela procura o presidente norte-americano, manda para ele a ideia, reivindica que seja transformado num dia festivo, o Dia das Mães, e a partir de... ele concorda, gosta da ideia, né? E a partir de 1911, nos Estados Unidos, se consolida, então, essa festa. E ela utiliza o cravo como simbolismo de força, beleza das mães. Então, para as mães que estavam vivas, ela manda cerca de 10 mil cravos, mas para as que estavam vivas na igreja, e ela era uma professora, mas na igreja onde ela frequentava, se distribuem cravos vermelhos. E para as mães que já estavam mortas, distribuem cravos brancos, né? Então, esse simbolismo. No Brasil, essa comemoração chega em 1918, através da Associação Cristã de Moças, a ACM. Em 1932, no governo Getúlio Vargas, que é o primeiro governo, né, de 30 a 34, se não me falha a memória, em 1932, no governo Getúlio Vargas, ele decreta o segundo domingo de maio como o Dia das Mães. E a partir de então, nós vamos perceber, vamos ali reconhecer, essa comemoração se consolidando no Brasil em maio, o mês de Maria de Nazaré. Tá? A Mãe Maria, a nossa Mãe Santíssima. E nós vamos também perceber que o carinho, o amor e o carinho às mães, ele começa a se manifestar, se materializar nessa data. Mas como o professor muito bem disse, são todos os dias das mães. Tá? Bom, a partir desta história, então, nós vamos nos reportar à questão 890 do Livro dos Espíritos. Por que nós estamos chegando a essa questão? A pergunta é a seguinte: o amor materno será uma virtude ou um instinto? Observe o seguinte: quando a gente tem os animais, tá? Nos animais, nós percebemos que há um limite em que a mãe abandona os filhotes quando eles não mais dela precisam. Em todos os animais é isso. Ela abandona os filhotes, não precisa mais dela. Abandonou e deixa. Então, ela tem um interesse na conservação desses filhotes enquanto eles precisam dela. Depois ela se desinteressa. Agora, aí nós estamos falando de um ato instintivo. Agora, quando chega na mãe, propriamente dita, porque no animal este instinto se limita às necessidades materiais. Agora, na mãe biológica, o homem, ele persiste, e isso é um dado interessante, esse instinto persiste pela vida inteira. É um instinto ou é uma virtude?
Na mãe, ele persiste. Agora, vamos mais além. Tá? Comporta um devotamento, uma abnegação, a negação de si mesma, tá? Uma dedicação impressionante das mães, que são efetivamente virtudes. E são virtudes. Agora, sobrevive mesmo, isso é um dado muito importante. Como o programa é Comunicando Espiritualidade, nós não podemos fugir disso, sob hipótese nenhuma, e nem queremos. Observem, sobrevive ao fenômeno da morte e acompanha o filho, mesmo no além-túmulo. Este amor de mãe. Tem coisa nele muito diferente do amor dos animais. Então a questão é a questão 890 do Livro dos Espíritos. Amor materno, é instinto ou é virtude? Nós já estamos concluindo o nosso primeiro bloco desse programa maravilhoso. Voltamos em seguida para continuar. Até já. Eu, Ernestina Ferreira, aqui de Nova Hartz, quero desejar felicidade a todas as mães e todas as mães do mundo. Que Deus abençoe todas, com muita felicidade, muita paz, muito amor. Feliz Dia das Mães para todas! Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando Espiritualidade. Nós estamos hoje tratando da mamãe, das mães. Irmão Marcos, por favor. Nós, hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos falando das representantes de auxiliares da criação, né? De Deus na Terra, que são as nossas mães. E é incrível essa ligação que havia sendo dita pelo professor Olimar, essa criação, esse vínculo que existe, que vai além do que é material, dessa afeição espiritual que existe entre os filhos, entre as mães e os filhos, até mesmo as mães sentindo, às vezes em casa, algo que aconteceu com o filho, né? Algum perigo pelo qual o filho passou, aquele pressentimento, aquela coisa. E, inclusive, nós temos ainda outros relatos na literatura espírita de mães que se repetem em encarnações como mães do mesmo filho, auxiliando para que eles vençam os seus obstáculos, né? E até mesmo quando não vencem, lá no plano espiritual, os resgatando, né, em locais onde espíritos que infelizmente falharam na sua caminhada terrena se encontram, locais de sofrimento, né? As mães indo, então, esse amor que não tem fronteiras e não tem limites, essas mães indo ao encontro desses filhos para resgatá-los, para buscá-los, né? E para cuidar deles. Obviamente que nós temos, né, professor, dentro do nosso Livro dos Espíritos, aí, na questão 891, que trata daqueles casos em que as mães, elas não gostam dos seus filhos, né? Por isso, irmão Marcos, eu vou lhe perguntar agora, que os nossos irmãos lá, no outro lado, estão querendo saber. Como explicar, à luz da doutrina espírita, que há mães que odeiam seus filhos? Sim. Dentro dessa... Nós temos a questão 891 do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto, né? Justamente dessa questão das mães que odeiam os seus filhos. E os Espíritos nos trazem a explicação de que as mães
nesses casos são os filhos que devem passar por esta prova, por esta expiação, por terem em uma outra existência sido maus pais, né? Tido uma relação muito ruim com os seus filhos. Então, às vezes, até o próprio espírito pede para que seja a sua existência, para que ela passe com a existência de uma mãe que não tem carinho, afeto ou amor por ele. É necessário frisar que, por óbvio, a providência divina, na sua organização minuciosa, escolhe um espírito que ainda adormece no amor, né, um espírito assim um pouco mais atrasado, para desempenhar o papel dessa mãe que fará de tudo para obstaculizar, né, o avanço desse espírito que será o seu filho. No entanto, nós não devemos nos esquecer de que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher, de que nós, antes dos nossos pais materiais, nós temos o nosso Pai maior, né, que é Deus, e que nós seremos aliviados, conforme Ele mesmo disse, conforme nosso próprio Mestre disse, do nosso fardo, se nós o carregarmos da maneira correta, sempre olhando para cima, com fé, com esperança. E eu lembro, quando nós tratamos dessa questão de número 891, eu me lembro muito de Divaldo Franco, que ele tem uma palestra muito bonita. Ele foi um dos últimos filhos, né, de uma família que quase foi abortada. E ele diz assim, mais ou menos assim, que nós vivemos em um mundo onde o orgulho e o egoísmo, eles são predominantes. E as pessoas, elas têm a tendência a olhar para o próprio umbigo e a terem a atenção maior para os seus próprios interesses. Em um mundo onde o egoísmo é predominante, uma mãe que não gosta de você, mas que lhe deu a vida, por 9 meses o gerou e lhe deu a vida, ela não o abortou, já vale o amor. Professor, para a doutrina espírita, a maternidade é uma demonstração da providência divina, né? Da providência e da misericórdia divina. Como assim uma demonstração disso? É que Deus nos deu um ser que nos ama tanto, que nos protege, que esse amor ultrapassa quaisquer limites no mundo material. Isso é a providência de Deus. Esse anjo que ele nos deu, isso é a mãe, as nossas mães. Aquelas que nos deram não só o corpo, mas nos deram amor. Tem umas que não fazem isso? Tem. O Marcos estava falando exatamente disso. Quando aquelas mães que odeiam seus filhos, não são para os filhos aquilo que eles deveriam ser. Mas isto é uma transgressão à lei. É uma transgressão. As mães reencontram desafetos do passado, resgatam-nos e serve de suporte para trazer ao mundo, numa nova encarnação, os espíritos comprometidos, amando-os incondicionalmente, contribuindo para o crescimento moral, o crescimento intelectual do planeta. Vamos mais longe. Isso é uma oportunidade máxima, evolutivamente falando. E eu gostaria de lembrar aqui uma frase atribuída ao Dalai Lama. Ele vai dizer assim, que as mães se tornem desnecessárias com o tempo. Desnecessário não significa ter deixado de amar, né? Significa compreender que cada ser tem a sua trajetória e precisa construir o seu próprio caminho, assumindo as suas próprias escolhas.
O que a mãe, de tanto nos proteger, às vezes, não vê que nós fizemos escolhas equivocadas. Estamos já chegando ao nosso final do nosso programa, mas, irmão Marcos, e quando os filhos causam desgosto aos pais, o que acontece? Bom, nós temos como orientação dos nossos amigos espirituais de que a maternidade ela é a oportunidade da demonstração maior do amor. Embora os pais, as mães tenham filhos que os causem desgostos, é da missão, é mister da mãe lutar contra essas más tendências dos seus filhos, sempre, com todo amor, com todo carinho, dedicando toda a ternura. Nós sabemos que a maternidade não é uma provação simples de se cumprir, mas ela é, sim, uma determinação do plano espiritual para que seja cumprida, e deve ter, então, por parte das mães, toda uma dedicação especial. E disso faz parte esse manuseio, né? esse moldar no auxílio da personalidade dos filhos, tentando para que eles sigam por um bom caminho. A responsabilidade dos pais também, né? Dos pais também, ambos. Os pais se acomodam. Chico falava, né, que ele via as crianças riscando o papel com força, assim, e aí então ele, um dia visitando uma escola, disse para as mães, né, olha, é nesse momento que você deve mostrar para a criança que ela deve pegar o lápis com cuidado, com carinho, o papel, para desde pequeno já ir então cuidando desses ímpetos, né? Senhores, se nós quiséssemos e pudéssemos, nós ficaríamos não só o domingo inteiro, a semana toda, falando das nossas mamães. Mas estamos no final do nosso programa. Para a sua despedida rápida hoje, professor. Depois de homenagear as mães de um modo geral, eu quero homenagear em particular a minha esposa, que é mãe, a minha mãe, nesta última encarnação, e a minha mãe Santíssima Maria de Nazaré. A todas elas, o meu amor, o meu respeito, o meu carinho. Obrigado. Doutor Marcos. É muito difícil de eu falar da minha mãe, porque ela foi uma ótima mãe. Eu gostaria de agradecer a mãe Maria de Nazaré, mãe de nós todos, né? E agradecer a minha mãe, em especial, por ter me dado a vida e permitido que eu invadisse a dela. Um bom domingo a todos, feliz Dia das Mães, um beijo no coração de todas as mães. Que as nossas mães se sintam homenageadas de todo o coração, como diz o Dr. Marcos. E estamos todos os dias relembrando o que é o amor da mãe. Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer imenso tê-la hoje no nosso programa, principalmente porque estamos gravando para o dia mais importante do ano, o Dia das Mamães. Não é, mamãe? É. Como é que tu te sente como mãe? Realizada. Ser mãe é sem palavras, não tem como definir esse imenso amor por ter 2 filhos maravilhosos. Como é que tu classifica o amor de mãe? Como disse, o amor de mãe é infinito, se até Jesus teve a sua, né? Como não amar essa singela palavra mãe, que significa amor, carinho, fraterno, que é aquela que cuida, que ampara e que ora um filho. Que um dia já foi filho também e hoje sendo mãe, sem palavras. Muito bom, mamãe. Agradecemos a tua presença, agradecemos a tua participação e queremos parabenizar os teus filhos pela mãe maravilhosa que tem. Eu que agradeço.
Feliz Dia das Mães para todos nós, Feliz mães. Dia das Mães para todas as mamães e para todos os filhos. Bom dia.